Irmãos, nós vimos aqui nesse texto sagrado, agora, a abertura do 7º selo. E nós vemos aqui o seguinte: quando se abriu-se o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Observe, meus irmãos, esse silêncio que houve no céu é uma coisa tão magnífica, porque isso prova que no céu não é esse lugar que as pessoas não têm bênção, um lugar silencioso, um lugar lá que não tem barulho, né? E está tudo quieto. Mas aqui nós vemos que, de fato, existem barulhos. Mas só que houve silêncio, não houve uma voz, nem de um anjo, nem de qualquer outro ser celestial, durante meia hora. Irmãos, nós estamos falando de meia hora que João está dizendo, isso aqui é da eternidade. Nós fracionássemos esta meia hora pela questão de um dia que para o Senhor é como 1000 anos para nós, aí nós possamos, se fracionarmos esta meia hora, quanto tempo não ficou em silêncio segundo para nós aqui na terra? Só que ele falou que viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. Né? A eles foram dados 7 trombetas, ou seja, trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro que lhe foi dado, muito incenso, para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Observe que nós vemos aqui o Senhor revelando a João as ações que ele vai fazer e como as orações dos santos estão envolventes nessa questão milenar. O anjo que está para receber essa ordenância, ele não recebe das 7 trombetas. Ele é um daquele que vai entre aqueles que receberam as 7 trombetas e se coloca diante do trono, vai até diante do altar e pega um incensário de ouro. E ele vai encher de incenso para que possa colocar diante do altar que está diante do trono. Observa, está o altar e o trono está na retaguarda. Então o altar bem na frente do trono. Ele, quando vai pegar, ele pega juntamente com as orações de todos os santos. É uma coisa magnífica, porque aí nós vemos a importância que temos do nosso vínculo e relacionamento com Deus por meio da oração. O quanto isso é importante para nós e como isso afeta na eternidade. E quando se fala oração dos santos, isso é tão tremendo, pastor, porque às vezes nós vemos pregadores falar: na terra não tem ninguém santo, não existe santo na terra. Mas, na verdade, ele nem sabe explicar o que quer dizer santo. Mas a Bíblia aqui está dizendo oração dos santos. Quem são os santos da terra? Os lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Esses são os santos da terra. Que santo significa o quê? Separado. Foram lavados, está limpo. Isso que significa ser santo. Logo, se nós vemos um pregador, ele vai dizer: na terra não tem ninguém santo, então nós vamos dizer: então o sangue do Senhor Jesus não serviu para a remissão dos pecados, porque é o sangue do Senhor Jesus que nos redimiu, nos santificou, nos separou para Deus.
E agora, as orações desses que são lavados no sangue do Senhor Jesus, estão sendo lá colocadas juntamente com incenso no incensário, para colocar diante do altar onde o Cordeiro está sentado. Esse trono não é o trono onde o Deus, o Pai Todo-Poderoso está, mas é o Cordeiro que está sentado no trono. Como nós vimos num capítulo anterior, é o Cordeiro que está ali naquele trono. Agora não mais um Cordeiro como aquele que foi como um Cordeiro mudo perante os seus matadores. Não é mais aquele Cordeiro que não abriu a sua boca, mas tudo suportou. Agora é um Cordeiro glorificado, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus capaz de realizar toda a sua palavra e o cumprimento dela na vida de todos aqueles que nele creram. Glória a Deus. Na vida de todos aqueles que creram nessa palavra. E ele vem para cumprir essas maravilhas. E agora nós vemos que os resultados das orações da igreja. A igreja pode, então, de certa forma, estar relacionada com os fatos ocorrentes no céu pelas suas orações. Mas como isso, pregador? Porque as orações são colocadas diante do trono do Deus eterno no altar, e ele vai estar ouvindo, vai mover a ação do Deus eterno para dar a resposta para aquilo que você precisa, para dar resposta para aquilo que a igreja precisa, para dar resposta àquele que em secreto está buscando, está pedindo, está clamando, e ele está atento, ouvindo a oração dos santos. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Ele, ouvindo estas orações, é colocada diante desse altar, e da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça de incenso junto com as orações dos santos. Ele enfatiza 2 vezes a questão da oração. Esse enfatizamento é para mostrar-nos, ponderando, ou seja, para que venhamos estar pensando o quanto é importante este assunto chamada oração. A oração é coisa extraordinária. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não fazia nada sem primeiro estar em oração. Ele ia para algum lugar, ele mandava os discípulos, ele subia ao monte a orar. Depois ele ia para fazer esta missão. Que ele, olha, Jesus sendo Deus, meus irmãos. Ele deu esse exemplo. Ele não fazia nada, absolutamente nada sem orar. Tudo que ele fazia era com oração. Ele deu esse exemplo para nós, mostrando que nós precisamos, em tudo que nós vamos fazer, que nós venhamos fazer sempre em oração. Às vezes nós trocamos a oração por uma palavra habitual. Que palavra habitual é essa de falar? Deus sabe o que eu preciso, Ele conhece, Deus está sabendo. Deus, Ele já sabe, eu não preciso. Sabe, Ele sabe. Irmãos, fique em paz, Deus sabe. Mas na verdade, o Senhor Jesus, Ele, quando estava ensinando depois da oração dos sermões do monte, ele estava ensinando a esse respeito do reino e prosseguindo, claro, ainda no percurso do Sermão do Monte, e ele vai falar exatamente sobre isso, que o nosso Pai sabe de tudo que nós necessitamos, pois é Ele que veste o lírio do campo, que Salomão, com toda a sua sabedoria, não se vestiu tão bem quanto ele, ainda que se vestiu com mais fino linho. Ele vai falar dos passarinhos que não semeiam, e Deus prepara para eles todos os dias os seus alimentos.
Ele vai falar, às vezes nós queremos se preocupar com a roupa, com o que vamos comer. Ele diz: não valeis mais vós do que os animais, do que os lírios do campo. Vosso Pai Celestial sabe de tudo que vós necessiteis. Busqueis em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus, aleluias. Aí nós vemos o Senhor dando para nós uma instrução, mas sabe o que nós fizemos? Com o decorrer do tempo, com o uso dos costumes, com a situação da empolgação, do momento, das emoções, do sensacionalismo, nós passamos a estar sendo induzidos a buscar mais coisas para esta vida, a nos preocuparmos em ter um carro melhor, para que o nosso irmão possa ver que nós possuímos um carro melhor, ter uma casa melhor, para levarmos alguém lá para se gabar, dizer: olha aqui minha casa agora. E nós não sabemos mais que nós devemos buscar aquilo que é importante, porque o Senhor falou: buscar em primeiro o reino dele e a justiça, por as demais coisas serão para nós acrescentadas. Mas nós invertemos, querendo buscar as coisas desta vida primeiramente, e quando sobrar tempo, aí nós vamos recorrer ao Senhor. Verdade. Nós invertemos a ordem. Nós invertemos os valores. Que valores esses? Valores cristãos. Nós não podemos deixar Deus em último plano. Às vezes nós queremos uma situação, nós queremos levar uma causa para um advogado, para um juiz, ou de repente uma situação, vamos no médico, vamos passar no hospital, num posto de saúde, num pronto atendimento, para ter um diagnóstico. Aí depois de tudo: ai Senhor, eu já fui no médico, agora não tem mais jeito, só o Senhor para me ajudar. Mas por que não foi primeiramente no Senhor? Não é Ele o autor da vida, não é Ele o Deus eterno que tudo possui, que tudo construiu, que tudo formou. E Ele disse: a terra é minha e toda a alma que nela é minha é. Ele conhece o corpo humano, mas nós simplesmente queremos recorrer primeiramente ao conhecimento humano, para depois, se não der jeito, os recursos de Deus, como se fossem os recursos de últimas instâncias. Mas Deus não pode ficar por último. O Senhor Jesus falou: em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós devemos buscá-lo. A nossa vida, tudo o que possuímos, entregamos a Ele. Por quê? Porque nada é nosso. Ninguém vai levar nada desta vida. Mas a única coisa que nós podemos levar, porque possa ser que eu não consiga, porque Ele disse: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Isso quer dizer que se eu não guardar esta palavra, eu não conseguirei ter a coroa da vida eterna. Então nós temos, meus irmãos, que compreender. E o anjo, ele recebe as orações dos santos. E depois nós vemos ainda a mão do anjo subiu diante de Deus. Uma fumaça, o incenso do incensário com as orações dos santos. Em seguida o anjo pegou o incensário, encheu com a fumaça do altar e a lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foram lançados na terra granizo, fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra, 1/3 das florestas e de toda a relva verde foram queimados. Meus irmãos, aqui é uma coisa tremenda, porque no impasse em que vai dizendo que as orações dos santos estão diante do altar, depois o anjo pega da fumaça do altar com o incensário e lança essa fumaça
e há trovões relâmpago. Aí dá aquela ideia, a igreja ainda está aqui clamando. Nós vemos que vai acontecer, nós vamos observar que existe aqueles que estarão selados pelo Eterno, que o selo estarão sobre eles, daqueles que não receberam o selo da besta, ou seja, aqueles que não negaram o Senhor. Mas, contudo, nós vemos aqui que estas orações dos santos da igreja, oração mediante a graça, ele pega desta fumaça e joga. Nós vemos os trovões, nós vemos relâmpagos, e é colocado granizo para cair, misturado com sangue sobre a terra, para terça parte da terra, terça parte da relva, são queimados, a terça parte da floresta. Olha, meus irmãos, pegando a terra toda, dividindo em três partes, uma delas se queimando, se perdendo, ficando somente duas partes. Imagina a quantidade de queimação que não haverá nesta terra. Só que observe, somente a terra. Não será sobre nenhum homem, sobre nenhum animal. Por enquanto. E aí nós vemos que o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar algo como um grande monte em chama. E um terço do mar transformou-se em sangue. E um terço das criaturas do mar morreram, e também foi destruído um terço dos navios. Os navegantes desses já foram destruídos. Os seus navegantes que neles estiverem serão destruídos. Terça parte de todos os seres vivos aquáticos, marítimos, morrendo. Agora nós estamos vendo aqui, meus irmãos, flagelos. Os flagelos que são flagelos da ira de Deus. Aqui nós vemos a ocorrência da ira do Deus Todo-Poderoso, mostrando a retribuição das obras dos homens nesta terra. Deus não está fazendo isso por questão de justiça, querendo ser vingativo contra qualquer pessoa. Ele não está se vingando. Ele está, na verdade, fazendo justiça. Ele está, na verdade, julgando com equidade. Por quê? Porque não creram na sua palavra, porque não deram ouvidos à palavra desse Deus eterno. E aí nós vemos que essas danificações vêm sobre a terra exatamente em resposta às ações da humanidade. Porque as pessoas acreditam tanto no poder pessoal, no poder de estar governando, dominando pessoas, de estar sujeitando-se, não entende que há um único poder que não será transferido, que é o poder do Deus eterno. Glória a Deus, aleluias. E esse poder jamais cessará, porque Ele é um Deus todo poderoso desde a antiguidade. Mas, contudo, nós vemos que depois que esse segundo anjo tocou essa trombeta e transformou as águas do mar em sangue, essa terça parte, claro, não na sua totalidade, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, é uma grande estrela queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Um terço das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amarga. Aqui nós já vemos a morte entrando
claramente morrendo. Irmãos, os senhores e as senhoras hão de convir comigo. Se a igreja está aqui, como que a igreja vai participar disso, de estar tomando desta água amarga? Se a igreja foi lavada, separada. Lembra daquela oração que o Senhor Jesus fez lá no capítulo 17 do Evangelho de João? Ele falou: Pai, eles são meus, porque tu deste-as mim. Mas eu peço ao Pai Santo, não que o Senhor os tire deste mundo, mas daqui eles não são, mas que os livre e os guarde de todo o mal. Isso é o mal que está vindo ou não? Quem interpreta todos esses flagelos como o mal que está vindo sobre a terra? Ninguém? Você interpreta como mal vindo sobre a terra? Como mal? A senhora interpreta como mal vindo sobre a terra? A senhora interpreta? Quem interpreta? Quem mais interpreta? O mal vindo sobre a terra. Mas Jesus disse o quê? Que livra do mal. Aí ele complementa a fala dele dizendo o seguinte: Pai, não somente esses que aqui estão. Jesus falando no presente lá, naquela época. Para nós seria o pretérito do passado, porque ficou lá no passado, quando ele estava dizendo isto. Mas ele falou, aludindo o pretérito do presente. Olha como Jesus é tão tremendo, ele sabia do que ia acontecer com a tua palavra. Ele falou o quê? Mas todos aqueles que crerão em mim, eles não me verão, mas crerão em mim. Ei, nós não temos nenhuma imagem de Jesus aqui, ó. Mas nós cremos, nós não vimos ele, mas nós cremos. Verdade, Deus. Nós cremos nele mesmo sem ver, porque nós acreditamos na sua palavra. E ele disse: Pai, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Para que eles vejam a glória que tínhamos antes da existência deste mundo. É isso que o Senhor Jesus prepara para a sua igreja. A ideia de que a igreja vai passar por essa tribulação, eu diante disso acredito particularmente que a igreja não estará aqui, porque imagina, os homens morrendo porque precisam beber da água. Suponhamos que aqui na nossa cidade onde habitamos, caia também na fonte das águas daqui, as águas se tornam totalmente amarga aqui no nosso estado de São Paulo. Da onde nós vamos tirar água para beber? Vamos morrer, mas Jesus diz: quem crê em mim jamais morrerá, quem crê em mim não verá morte, mas tem a vida eterna. Deus não vai contrariar a sua própria palavra. Eu posso me contrariar na própria palavra minha, mas Deus não, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso me embaraçar, mas Ele não. E Ele está dizendo que morreram os homens por causa desta água que se tornou amarga. E aí nós vemos: o quinto anjo tocou a sua trombeta e feriu a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que um terço deles se escurecessem e um terço do dia não brilhasse, assim como também um terço da noite. Parte do sol se escurecendo. Imaginem, meus irmãos, o sol escurecendo. Coloca na mente dos senhores e as senhoras a lua perdendo o seu brilho, as estrelas perdendo o seu brilho, o dia tendo mais trevas do que claridade.
um terço do dia. Nós temos o dia 24 horas, dividido 8. São 8 horas mais claro, 8 horas um pedaço entardecendo com noite, depois as outras madrugadas. E assim vai. Agora imagina daquele que tem claro ficar mais escuro. Esse alongamento, a escuridão. A Bíblia Sagrada, ela vai falar lá no livro de Êxodo. Êxodo vai trazer-nos uma descrição tão extraordinária sobre fatos como esse. Primeiramente vai falar das saraivas de enxofre que caiu sobre todo o Egito, menos na terra de Gósen, onde estava o povo de Israel, habitando sobre ela. Então, pregador, existe meios da igreja estar aqui na terra e não ser atingida, porque vai cair, mas não cai na igreja. Nós não temos uma cidade, um estado, um país que só mora cristão. Nós estamos todos aglomerados no mesmo lugar, para que nós tenhamos testemunho, conforme o Evangelho de Mateus no capítulo 5, a partir do versículo 13, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus, porque eles têm que saber que existe um Deus, e eles vão conhecer Deus através das nossas obras. Então, se isola a igreja só num ambiente, a igreja vai evangelizar quem? Não tem quem evangelizar. E como vai alcançar para que o evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra se a igreja está recuada? O evangelho não será alcançado, logo o Senhor Jesus não virá, porque ele só virá quando o evangelho for pregado sobre os 4 cantos da terra. Aí nós vemos, meus irmãos, também que houve um momento de trevas em todo o Egito, mas onde o povo de Israel estava, os judeus, os hebreus, onde estavam os hebreus ali, na cidade de Gósen, naquele lugar mais nobre do Egito, onde José tinha reservado para seu pai Jacó segundo o que ele havia pedido e cedido por Faraó. Lá não houve trevas. Mas lá só tinha hebreu. A Bíblia vai mostrar-nos que o sol vem para todos. A chuva para todos, para os ímpios, para os justos. Assim o calor do sol que fadiga a todos. Agora escurecendo-se o sol, perdendo-se o brilho da lua, das estrelas. Aí a igreja estando aqui, aí começa a entrar em choque ou uma coisa. Alguém vai dizer, mas espera aí, cadê o Deus que você tanto pregou, que te livraria de todo mal, e você está aqui ainda? Deus não deixará se escarnecer dele mesmo. Deus jamais colocará o povo em choque por causa da sua palavra, no sentido como se fosse um negacionismo da parte de Deus, de estar negando a sua ação na vida da sua igreja. Logo não se cumpriria essa oração do Senhor Jesus, o pedido que ele fez ao Pai para guardar a sua igreja, até que ele venha buscar. Mas nesse momento, meus irmãos, nós vemos que é um período em que a igreja, eu acredito, não estará mais sobre esta terra. A igreja não terá mais vínculo com este mundo, porque hoje, por tão poucas pessoas, eu vou utilizar uma expressão que é muito popular, por tão pouca coisa as pessoas chutam o balde. Falei, eu não vou mais servir a Deus não, eu estou sofrendo muito. Por qualquer coisa as pessoas pegam seu casaco, sua Bíblia e pendura, fala, tá bom, fica um pouquinho aí, dá um tempo para Deus agora. Depois eu me decido o que vou fazer lá na frente. E olha, está todo mundo vivendo tranquilamente.
E as pessoas ainda fazem isso. Imagina num momento como esse. Alguns vão falar, eu vou servir Deus se eu estou na mesma condenação de todos aqui, ninguém será salvo. Aí vai começar a distorção da palavra. Lembra daquilo que nós vimos no anterior? Que os reis, os chefes militares, os nobres, também aquele livre, o escravo, vão estar se escondendo no rochedo, dizendo, caia sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Ei! Reis, chefes militares, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas livres de todos os meios, ou etnia, de classe, estarão pedindo aos rochedos para cair sobre eles, para esconder da face do que está sentado sobre o trono. Enquanto nós estamos dizendo, Hosana, ora vem, Senhor Jesus, para que nós possamos contemplar a tua face serena e ver o esplendor da sua glória. Aleluia. A igreja quer ver a face serena do Senhor. Deus poderoso e santo. A igreja quer ter um encontro com Cristo, ela não quer se esconder, como o primeiro homem lá no Éden se escondeu por causa do pecado. Porque o que faz a pessoa se esconder é o pecado. É, Deus. Mas nós não temos por que se esconder, porque estamos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. E a Ele confessemos os nossos pecados. E a palavra diz, se confessarmos a Ele todos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos santifica de todo pecado. Poderoso, aleluia. Glória a Deus. A igreja tem que acreditar nisso e confessar a todo momento. Porque a igreja está diferenciada em relação a esse mundo, onde haverá todos esses flagelos. Então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo com alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que vão ainda tocar, ou que ainda vão tocar. Ei, se ele está vendo uma águia voando, e a águia está clamando, ai dos que habitam na terra. Ei, quando diz ai, é coisa de dor, de sofrimento, de padecimento, coisa horrenda. Mas ele está dizendo, ai dos que habitam sobre a terra. Aí a igreja vai estar na terra? Percebe? Então vai ter corrente de pensamento que vai dizer que a igreja ela é pós-tribulacionista. Eu, segundo a luz desta palavra, eu acredito que não. Por quê? Porque está muito claro para mim aqui que os ais da ira de Deus não pode sobrevir sobre aquele a quem creu no Senhor Jesus, porque aqueles que não creram no Filho de Deus e não receberam a vida eterna, esses receberão a ira de Deus, sobre eles permanecerá. Então a ira de Deus aqui está esses ais. E esses ais não podem estar na igreja, porque aí nós podíamos nos gabar das seguintes hipóteses: Jesus, eu estou aqui porque eu sofri todos os flagelos. Eu sobrevivi a tudo desse milênio.
E aqui estou, Senhor. Venci todas as pragas, todos os ais, todo o mal que foi lançado, toda tribulação sobre o mundo eu venci. Então eu tenho direito à minha salvação porque eu sou forte. Seria muito fácil se fosse assim, né, meus irmãos? Mas só tem um meio para nós termos a salvação. E não é por esse caminho. É mediante o Senhor Jesus. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só por meio do Senhor Jesus. Se nele nós temos a vida eterna, esses ais não virão sobre nós. Porque depois, meus irmãos, quando se abre-se as trombetas, começam a tocar as trombetas vão tocando, e vai ter um anjo que vai receber uma chave do abismo, do poço, ele vai abrir, vai subir grande fumaça que vai escurecer tudo, vai ficar tudo como negrito, ninguém vai enxergar nada, um palmo na frente da narina não vai enxergar. Mas o meio, provando que a igreja não estará aqui. Depois vai abrir outros selos e vai haver situações de gafanhotos que virão sobre a terra. E não é para maltratar as árvores, as vegetações, as plantações. Não, é só para os homens. E o rei desses gafanhotos é exatamente esse Apolion, que é esse anjo que vai receber a chave desse poço. E eles vão tormentar esses homens com as suas picadas como de escorpiões. E os homens vão desejar a morte, porque vai ser 5 meses de tormento. Imagine uma picada de um escorpião e ficar 5 meses gemendo de dor. Dor. E aí vem a razão porque nos ais. É um tormento de 5 meses que as pessoas vão desejar a morte, mas a morte vai fugir deles. Aí nós vemos, meus irmãos, a igreja não vai participar disso, a igreja não vai estar sendo subjugada por um anjo, cujo a situação é para punir aqueles que não têm a promessa do Deus eterno. Mas nós temos que acreditar que somente em Jesus nós conseguiremos ser salvos da ira futura. Glória a Deus, aleluia. Porque só Jesus pode nos salvar da ira futura. Deus poderoso. As pessoas, infelizmente, hoje não estão entendendo isso. Estão tantos correndo atrás de profecias, atrás de bênção, atrás de manto, atrás de progresso, que não estão compreendendo as revelações e a vinda do Senhor, que vai surpreender a muitos. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Eu, na verdade, eu não digo, irmãos, a igreja está vazia, mas eu digo aqui está exatamente os que precisavam estar. Nós precisávamos estar aqui porque Deus tem esse particular conosco. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós fomos separados para esse momento, para Deus nos entregar-nos isso em nossas mãos, e nós sabemos que somente o Senhor Jesus pode livrar-nos. Verdade. Não tem outro meio de nós obtermos recursos para regresso da nossa fé, a não ser em Jesus. Somente em Jesus, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Somente Deus em poderoso. Jesus. Verdade. Sempre vou